Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Generoso e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá? Bom, vocês devem ter percebido que esse vídeo aqui tá uma forma mais orgânica, porque o objetivo de hoje é a gente revisar alguns assuntos. Quero fazer um adendo aqui, que hoje na internet a gente encontra muitas pessoas falando sobre vários assuntos. Eu respeito muito o trabalho de profissionais da educação, eu tenho total respeito por todo e qualquer profissional. Acho super válido sim você seguir vários professores, mas o que eu quero dizer aqui é, eu não sou uma professora, eu sou uma estudante. Vou aqui fazer um vídeo para a gente revisar um conteúdo. Tudo que eu estiver dizendo aqui, nada vai estar errado, tudo aqui vai estar correto. É só uma forma da gente revisar de estudante para estudante, correto? Eu não quero ser aqui ensinar nada, eu quero apenas revisar, a gente debater e quem sabe ajudar você, porque às vezes você quer revisar esse conteúdo rapidinho e você só quer ver um vídeo curto, então até o objetivo desse vídeo aqui é ser curto. Então vamos lá, estamos começando o ano, estamos em fevereiro, a gente está começando essa jornada dos estudos, então hoje eu escolhi um assunto leve para a gente começar, um assunto de biologia. E a gente vai falar hoje sobre evolução. Um assunto ali que a gente começa no meio do ano, mas que é totalmente importante porque ele dá base para vários outros campos da biologia. E querendo ou não, é uma coisa ali que parece básica, mas sempre está caindo nas provas. Então, vamos começar. Vamos lá. A gente teve algumas pessoas muito importantes que estudaram a evolução. Um dos pioneiros foi Lamarck, posteriormente a gente teve Darwin, e a partir de então a gente teve novas teorias baseadas na teoria destes escritores, cientistas. Lamarck vai ter duas leis, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso dizia o seguinte: vamos supor que um animal, uma girafa pequena, é uma girafa baixinha, e por causa que ela estava com muita fome e as árvores estavam lá no alto, ela queria comer as folhas daquelas árvores. Então ela começou a esticar o pescoço até tentar chegar na árvore. Então, de tanto ela usar aquele pescoço, ela cresceu o pescoço e ela foi evoluindo e conseguiu chegar na árvore. E a partir disso a gente tem as girafas que a gente tem hoje. De uma forma bem sucinta seria isso, a lei do uso e desuso. E a segunda lei, a lei dos caracteres adquiridos, é que, por exemplo, essa girafa que tanto esticou o seu pescoço e, por causa disso, ela ficou maior, ela transmitiria essas características às suas futuras gerações. Hoje a gente sabe que não é bem assim, por isso que a gente tem Darwin. Darwin já é um pouco diferente. Uma coisa que vai reinar na sua vida de ensino médio é a seleção natural. Querendo ou não, esse nomezinho vai dar nome a uma das características mais importantes da natureza e de um dos fenômenos mais importantes também, a seleção natural. A seleção natural ela pode atuar de muitas formas. Vou dar um exemplo aqui muito básico. A gente está em uma população de girafas. A gente possui girafas grandes, girafas médias e girafas pequenas. Essa comunidade de girafas, essa população de girafas, vive em uma área que as árvores são muito altas. Consequentemente, as girafas grandes elas vão ter mais facilidade de ter acesso àquele alimento, enquanto as girafas menores, nem tanto. Por causa disso, as girafas grandes, elas, por terem acesso a mais alimentos, elas vão se reproduzir mais e elas vão ter maior facilidade de viver naquele ambiente. Enquanto as girafas pequenas e médias, nem tanto, elas vão ficando para trás, elas não vão conseguindo se reproduzir tanto. E, ao passar de milhões de anos, porque isso também não é de uma hora para outra, aquela característica das girafas maiores prevaleceu porque elas foram as que mais se reproduziram, conseguiram viver naquele ambiente. Então, o ambiente selecionou as girafas que eram mais propícias àquele ambiente, que elas conseguiram viver, se adaptar àquela situação. E isso se aplica a milhões de animais, a milhões de maneiras, seja de qualquer coisa. E isso explica muita coisa. A gente sabe, né, que o Darwin, ele fez ali uma viagem pelo mundo, ele observou muito os animais e, de fato, realmente um grande gênio. A seleção natural, ela vai atuar, por exemplo, numa população também, mas essa população, ela também tem a variabilidade. O Darwin, aí, naquela época ainda, ele não conhecia a genética, não tinha essas informações. Não tinha, então ele não conhecia a genética. Por isso que, posteriormente, depois de muitos anos, a gente descobriu, né, e teve o neodarwinismo.
que esse neodarwinismo ele vai continuar com a teoria ali da seleção natural, só que agora a gente vai colocar o ramo da genética. Então a gente vai ter variabilidade, a gente vai ter mutações que também vão interferir. Porque, vamos supor, nesse grupo de girafas. E vamos supor que um casal de girafas dá cria a uma girafa albina. Dando um exemplo aqui bem, né, fora do normal, mas vamos supor que uma girafa albina. O Darwin não sabia explicar por que aquela girafa nasceu albina. Ele não tinha conhecimento daquela genética. Hoje a gente já sabe que por causa de algumas mutações, de alguns cromossomos, isso poderia ter acontecido, correto? Então, a gente tem essas três teorias, o Lamarck, o Darwin e o neodarwinismo, que é muito importante. Percebam que não é sobre decorar como o cada teórico atua ou atuou, mas sim sobre entender como isso se aplica na prática, como isso se aplica numa questão, por exemplo, porque às vezes nas discursivas você vai ter que escrever sobre isso. Correto? Agora a gente vai para uma parte que ela é muito importante, que ela também cai nos vestibulares. Até no final eu vou colocar algumas questões de vestibulares recentes que caiu esses conteúdos, ok? Especiação. Especiação é a formação de novas espécies. Mas calma, não é assim. De um dia para o outro formou uma nova espécie. Não. A especiação ela vai envolver vários fatores. Às vezes uma separação geográfica ou mudança de um clima. Então, e vai demorar muitos anos também para isso acontecer, não é de uma hora para outra. Então, quando fala-se que especiação é a formação de novas espécies, você tem que ir com calma também, que não é bem assim. Tem dois tipos de especiação, a irradiação adaptativa e a convergência adaptativa. A irradiação adaptativa é que um ancestral comum vai dar origem a várias outras. Então, calma. A gente vai ter um grupo e vai ter a saída de vários grupos ao longo de várias áreas. E elas vão ficar isoladas geograficamente. E com isso, a gente vai ter a criação de novas espécies com características diferentes. Então, exemplos aqui. A gente tem um ancestral comum que vai dar origem a um chimpanzé, que vai dar origem a um urso, a um morcego, lobo, baleia, várias espécies diferentes. Mas o que eles têm em comum? Todos eles são mamíferos. Então, uma baleia, por exemplo, é um mamífero, mas ela vive ali no oceano. Em compensação, a gente tem um urso, que também é um mamífero, mas que vive em outra área do planeta. E mesmo eles estando em áreas muito diferentes, eles continuam fazendo parte do mesmo grupo. Então, eles possuem glândulas mamárias, por exemplo, eles possuem pelos, eles vieram de um ancestral em comum, mas que estão em áreas diferentes. Então, irradiação adaptativa, eles foram para vários lugares. Nesse caso aqui de irradiação adaptativa, a gente vai apresentar os órgãos homólogos. O que é isso? São órgãos que apresentam a mesma origem embrionária, mas que possuem funções diferentes. Então, órgãos homólogos possuem a mesma origem embrionária, mas possuem funções diferentes. Exemplo, o braço de um humano, né? A gente pegar as coisas, tal, braço de humano. E as asas de um morcego. O morcego usa a sua estrutura frontal para voar. O ser humano usa os nossos braços para pegar as coisas. Porém, são órgãos que possuem uma origem em comum, só que elas têm funções totalmente diferentes. A gente pode dar o exemplo também da nadadeira de um golfinho. O golfinho também tem uma estrutura anterior, mas possui a função de nadar. Então, órgãos homólogos são isso. A convergência adaptativa vai tratar a convivência de várias espécies diferentes, de origens embrionárias diferentes, porém, por causa da convivência, possuem características diferentes. Um exemplo, a gente tem um tubarão, que é um peixe, e um golfinho, que é um mamífero. Na linha evolutiva, eles estão bem distantes, porém, por eles viverem ali o mesmo habitat, que é o oceano, eles possuem características em comum. Então, eles possuem nadadeiras, cauda, a hidrodinâmica, que eles conseguem nadar melhor. Então, eles têm origem embrionária totalmente diferente, mas eles possuem características físicas até parecidas. Nesse caso, a gente vai ter o caso de órgãos análogos. São órgãos que possuem também origens embrionárias diferentes, mas possuem as mesmas funções. Então, por exemplo, a asa de uma abelha. A abelha é um inseto. E a asa de uma ave, que é uma ave. As duas possuem a função de voar, mas também possuem origem embrionária totalmente diferente. Mas pelo fato delas viverem possuírem o hábito de voar, precisarem voar, elas possuem órgãos análogos, que possuem a mesma função.
Agora aqui no final do vídeo eu vou deixar algumas questões aparecendo de exercícios que caiu sobre esse assunto, então se você quiser pausar o vídeo e tentar realizar alguma delas. Esse vídeo aqui foi realmente bem sucinto, foi bem pra reorganizar os seus pensamentos, você relembrar, ver se você estava sabendo. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre vários assuntos, eu gosto de biologia, é a minha matéria preferida. Então, esse daqui foi uma coisa bem simples pra gente começar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar o que vocês acham, comentar se vocês querem algum conteúdo específico, que eu vou estar abordando aqui pra vocês. É isso e até a próxima. Tchau!